Você já reparou como a perda da independência não acontece de uma vez só? Para muitas pessoas, após os 60, isso começa de forma quase invisível. Primeiro é aquele medo de sair sozinho, depois a dificuldade em subir escadas. E quando se percebe, atividades simples como ir ao banheiro ou preparar um café já viram obstáculos. Mas o mais preocupante é que muita gente não percebe esse processo acontecendo. Vai se adaptando às limitações, se conformando com a ideia de que é assim mesmo com a idade, quando na verdade são pequenos hábitos que estão tirando sua autonomia sem aviso prévio. Por exemplo, deixar de andar todos os dias, aceitar dores como parte normal da rotina, parar de usar utensílios por medo de quebrar algo, ou até depender cada vez mais de alguém para tarefas que antes fazia sozinho. A perda de autonomia raramente chega com um aviso claro. Ela vai se instalando aos poucos, como quem chega devagar, mas rouba muito. E o problema não é só físico. Quando uma pessoa sente que não pode mais decidir por si mesma ou realizar tarefas básicas, ela perde algo muito mais profundo: a confiança em si, a sensação de liberdade e, muitas vezes, a própria vontade de viver. E não importa a idade, ninguém quer depender dos outros para tudo. A autonomia é mais do que andar sem ajuda, é manter o controle sobre o próprio tempo, as próprias escolhas e a própria vida. Ter autonomia aos 70, 80 ou 90 não é sorte, é construção. E a boa notícia é que ela pode ser cultivada com atitudes simples, que você comece a adotar agora um pouquinho por dia. Por isso, neste vídeo, vamos mostrar o que realmente faz diferença para envelhecer com liberdade e dignidade. Você vai ver que é possível, sim, se manter firme, lúcido e no controle, mesmo com o passar dos anos. A verdade é que ninguém envelhece de forma independente por acaso. A autonomia não é um presente que se ganha, é um equilíbrio que se constrói e se protege diariamente. E esse equilíbrio depende de 4 pilares que se sustentam mutuamente: a mobilidade física, a clareza mental, a saúde emocional e a rotina adaptada ao seu tempo de vida. Quando um desses pilares enfraquece, os outros inevitavelmente sentem o impacto. Comecemos pela mobilidade física. Quando o corpo começa a limitar seus movimentos, a pessoa passa a depender mais de outros, perde a confiança em si mesma e evita até sair de casa. Isso afeta a clareza mental porque o cérebro precisa de estímulos e movimento para se manter ativo. Em seguida, a saúde emocional começa a desestabilizar. Surgem o medo, a insegurança, a tristeza. E, sem uma rotina adaptada à realidade do envelhecimento, tudo vira um ciclo que parece não ter saída. Imagine, por exemplo, uma senhora que sempre foi ativa, mas que após uma queda parou de se levantar sozinha da cama. Essa perda de mobilidade a fez se sentir insegura, passou a dormir mal, perdeu o apetite e acabou se afastando das atividades do dia a dia. Ou o senhor que, ao se aposentar, perdeu a estrutura da rotina que o mantinha em movimento e passou a ficar confuso com as tarefas simples, esquecendo compromissos, nomes e até os horários dos remédios. São histórias reais que mostram como basta um dos pilares se abalar para que os outros comecem a ruir. Mas também é verdade que esses pilares podem ser fortalecidos, todos eles. A mobilidade pode ser preservada com movimentos simples todos os dias. A clareza mental pode ser mantida com leitura, conversas, jogos e aprendizado contínuo. A saúde emocional precisa de apoio, propósito e conexão com os outros. E a rotina adaptada é o que dá estrutura para tudo isso funcionar junto. E é justamente aqui que entra o coração da nossa conversa. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de conhecer os passos certos para manter esses pilares fortes mesmo com o passar dos anos. No próximo trecho, você vai descobrir 5 atitudes práticas que funcionam como alicerces invisíveis, mas poderosos para envelhecer com firmeza, dignidade e liberdade. Envelhecer com autonomia não exige mudanças radicais nem grandes investimentos. O que realmente faz diferença são pequenas decisões consistentes. Por isso, agora você vai conhecer os 5 passos que podem transformar o seu dia a dia e preservar sua liberdade por muitos anos. O primeiro passo é caminhar todos os dias. Não precisa ser na rua ou em uma praça, basta se movimentar dentro de casa, mesmo que por poucos minutos. Subir e descer um corredor, levantar da cadeira a cada meia hora, girar os tornozelos e esticar os braços. O movimento contínuo é o que mantém as articulações ativas e a circulação saudável. O segundo passo
é manter a mente ativa. E isso vai muito além de palavras cruzadas. Leia, ouça histórias, desafie-se com coisas novas, participe de conversas, mesmo que curtas. O cérebro, assim como o corpo, precisa de estímulo constante para não enfraquecer. O terceiro passo é alimentar-se bem. Isso não significa seguir dietas restritivas, mas sim ter horários regulares, fazer refeições equilibradas e incluir alimentos frescos sempre que possível. Comer bem é nutrir não só o corpo, mas também o humor, a memória e a energia. O quarto passo é adaptar a casa. Isso pode parecer detalhe, mas faz toda a diferença. Luzes automáticas no banheiro, barras de apoio nos lugares estratégicos, calçados seguros e antiderrapantes. Essas pequenas mudanças evitam quedas, facilitam a rotina e aumentam a confiança. Por fim, o quinto passo: cuidar da autoestima. Vestir-se com carinho, manter o cabelo arrumado, ter uma rotina simples de autocuidado. Isso não é vaidade, é dignidade, é amor próprio, é a base para continuar se sentindo no comando da própria vida. E se você acha que tudo isso é demais, respire fundo e lembre, não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que está ao seu alcance, com constância e intenção. Seu futuro não depende de grandes revoluções, mas das pequenas decisões de hoje, repetidas com carinho e respeito. E é isso que leva, pouco a pouco, a verdadeira transformação na forma como você envelhece e vive. Quando esses passos se tornam parte do dia a dia, os resultados vão além do que se pode ver no espelho. A diferença começa a ser sentida por dentro. Pessoas que mantêm sua autonomia depois dos 60 experimentam ganhos que mudam completamente a forma como encaram a vida. É a liberdade de ir e vir sem depender de ninguém, de levantar da cama com firmeza, de tomar suas próprias decisões. É a sensação de utilidade, de ainda poder ajudar os outros, de ser parte ativa da família e da comunidade. E, talvez o mais importante, é sentir menos medo do futuro. Porque quando você percebe que está no controle, tudo ao redor parece mais leve. Um exemplo que inspira vem do seu José, de 85 anos. Todos os dias, ele caminha ao redor do quarteirão, lê jornal em voz alta para treinar a memória e ajuda a preparar o almoço. Não faz nada grandioso, mas o que ele faz é constante. E isso mantém sua mente clara, seu corpo firme e sua autoestima intacta. Ele diz: "A maior alegria da minha idade é poder dizer que ainda dou conta." E essa frase resume tudo. A autonomia não é um presente que aparece de repente. É uma conquista diária, feita com escolhas simples, com força de vontade e, acima de tudo, com amor próprio. Cada passo dado com consciência hoje é uma garantia a mais de liberdade amanhã. E mesmo que você ache que está começando tarde, não está. Cada pequeno cuidado já conta como um grande avanço. Envelhecer com autonomia é possível, mesmo que aos poucos, mesmo com limitações, mesmo em fases difíceis. Tudo começa com uma decisão: continuar no controle da sua própria vida. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também merece sentir essa força. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um empurrãozinho para lembrar que ainda é possível viver com dignidade, com leveza e com liberdade, todos os dias.